A FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, apresentou o Índice de Preços dos Alimentos do mês de setembro. A pesquisa ajuda no monitoramento dos mercados de commodities. E quem vai detalhar essas informações é o assessor econômico da CNA, Rafael Alberton. Rafael, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, tudo bem? Você poderia fazer, Rafael, para a gente um breve histórico do Índice de Preços dos Alimentos de acordo com a FAO? Claro. O índice foi criado em 96 e, como já disseste, é uma ferramenta de gestão e monitoramento dos preços das principais commodities agrícolas no mundo. Ele é uma cesta de bens, ele é composto por 5 commodities e 5 grandes grupos que compõem 23 commodities que geram um total de 73 séries de preço. Dentro os 5 grandes grupos, tem a parte de cereais, a parte de carnes, a parte de lácteos, açúcar e óleos vegetais. Agora, quantas commodities são analisadas pela FAO? Dentro desses 5 grandes grupos, nós temos 23 commodities. Essa cesta das 23 commodities, elas foram criadas para poder compor as séries de preço e abranger o maior número de países, de mercados de todo mundo. E essas 23 commodities que você citou são divididas em grupos, né? Isso. Por exemplo, a parte de cereais abrange arroz, milho e trigo. A parte de óleos vegetais, desde óleo de girassol, canola ou couza, até algumas outras demais que tem em outros países, principalmente na Ásia. Qual foi o índice de preços dos alimentos em setembro, agora, no mês passado? Em setembro, em relação ao último mês, ele teve um avanço, e esse avanço foi representativo em relação à parte de açúcar e à parte de lácteos, falando somente do índice. Falando um pouco mais dos dois cenários, das duas commodities, a parte do açúcar foi desfavorável devido ao mercado brasileiro, porque o Brasil é o maior consumidor, o maior produtor e o maior exportador de açúcar do mundo. E como o clima não ajudou na produção brasileira, a produção brasileira decresceu em 5,8%, isso influenciou em relação às cotações internacionais. E a parte de lácteos, que está sendo influenciada pelo mercado europeu. O mercado europeu está com uma baixa produção e com uma forte demanda. E como a Oceania não está conseguindo, entrou com uma safra muito baixa, por enquanto, na parte de lácteos, não está conseguindo suprir a demanda da União Europeia e isso está jogando as cotações para cima. Agora vamos detalhar os 5 grupos de commodities. Qual o destaque para o índice de preços dos alimentos? Dentro desses destaques, né, como a gente estava colocando, os dois que puxaram o índice de preço para cima foram açúcar e a parte de laticínio, a parte de lácteos. A parte de cereais teve um rendimento aquém ainda, porque está na parte de recuperação em relação a ajustes no mercado de arroz. A produção de trigo vem se recuperando e o ajuste de milho, que é o principal produtor mundial dos Estados Unidos, teve uma pequena baixa ainda esse ano e tem a projeção de crescimento para o próximo ano. E em relação aos óleos vegetais, tem o óleo de soja, o óleo de palma, qual foi o comportamento desses óleos no índice da FAO? Em relação, os óleos apresentaram um crescimento expressivo, chegaram em torno de 19%. Tem um período de entre-safra agora, tem uma oferta reduzida e um baixo nível de estoques. E essa concentração de óleos, mesmo tendo a parte de óleo de soja, ela é muito representativa em demais regiões do globo, como a Ásia. E os produtos lácteos, Rafael? Houve também um aumento no índice desses produtos analisados? Dentro da cesta dos lácteos, o maior aumento foi na parte da manteiga. E a cesta dos lácteos ela é composta por manteiga, leite em pó e tem mais um outro produto que eu não me lembro agora. Sem problema. E são 4. Leite pó integral e leite pó desnatado. São os derivados de leite, né? Os derivados do leite. Sim. E dentro dessa cesta, o maior aumento sofreu foi na manteiga, principalmente na parte da região da Oceania, que chegou a 21%, e na Europa aumentou 10%. E em relação ao comportamento do grupo de carnes, qual foi? O grupo de carnes teve uma queda, mas basicamente pela baixa produção, pelo excesso de produção que está ocorrendo agora. Os Estados Unidos conseguiram aumentar em 5%
a oferta interna de carne no mercado norte-americano. Eles são responsáveis por 20% do consumo mundial, então qualquer movimento no mercado interno norte-americano afeta as cotações internacionais. Então, com essa evolução do mercado interno norte-americano, foi afetado os preços do mercado internacional. Quer dizer, Rafael, esse aumento de produção dos Estados Unidos gera aquela lei da oferta e da procura, que o preço baixa quando a oferta está muito alta também? Isso mesmo. Os norte-americanos são muito importantes em dois grandes mercados, milho e no mercado de carnes. No mercado de milho, eles têm uma projeção para o mercado de produção norte-americana de 383 milhões de toneladas, com um aumento expressivo que vai impactar fortemente na próxima safra. E no mercado da carne, como eles têm um maior consumo mundial concentrado no mercado interno deles, então, à medida que a produção aumenta e eleva a oferta para o mercado interno, isso afeta as cotações internacionais. Bom, vamos então falar do último grupo agora. Nesse caso, o Brasil influenciou diretamente o grupo do açúcar. O Brasil que é um grande produtor de cana? O Brasil é o maior produtor mundial de açúcar e o clima foi muito desfavorável para algumas commodities nessa safra, nesse ano. E a cana não ficou de fora. Então, houve uma queda de quase 5% na produção brasileira de cana. Isso diminuiu a oferta no mercado internacional do açúcar e elevou as cotações. Isso para esse ano. Mas para o próximo ano, os produtores têm que estar atentos, que a Conab está esperando uma reversão para a próxima safra. Estamos sendo de uma queda de 5% e a Conab está projetando um aumento de 10% na oferta para a próxima safra. Perfeito, esse foi o Rafael Alberton, assessor técnico, assessor econômico, aliás, da CNA, prestando esclarecimentos aqui para a gente em relação ao grupo de alimentos, ao índice de preços realizado pela FAO. Rafael, muito obrigado pela presença. Obrigado, bom dia.